A primeira infância é uma fase determinante para a capacidade cognitiva e sociabilidade do indivíduo, onde o cérebro absorve todas as informações. Segundo especialistas, é a fase mais importante da criança, onde ela mais precisa de oportunidade e estímulo. Com foco nas crianças e nesta fase tão importante, existe o programa São Paulo Carinhosa da Prefeitura de São Paulo. Hoje o programa recebe Anistela Haddad, coordenadora do São Paulo Carinhosa. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Anistela, tudo bem? Tudo bom. Prazer em revê-la. Prazer é meu. Depois de 3 anos de São Paulo Carinhosa, e como primeira-dama do município de São Paulo, você já se habituou, ou as pessoas que trabalham com você já se habituaram a teu estilo? Já que você é uma mulher especialista em gestão, né? A gente teve a oportunidade, antes do período da prefeitura, de desenvolver alguma experiência, né? Eu trabalhei no governo federal 9 anos, 2 anos no Ministério da Educação, mais 7 no Ministério da Saúde. Então deu para a gente, assim, experimentar e ganhar alguma experiência no espaço da gestão pública, né? Então a gente, inevitavelmente, acaba trazendo essa bagagem um pouco junto, né? E foi possível, né? Depois de 3 anos, São Paulo Carinhosa já é uma referência. Sim, assim, nós começamos o ano fazendo, não só buscando concluir algumas coisas que estão iniciadas, como também preparando um balanço, né? Nós apresentamos recentemente um balanço da São Paulo Carinhosa para o comitê gestor, ligado ao gabinete do prefeito, então é o prefeito mais 14 secretarias que participam, e a gente pôde apresentar, assim, recentemente vamos dizer, um resumo, uma síntese do que foi possível realizar. Nós também estamos produzindo um livro, né? Organizamos um livro, ficou bem interessante, em que a gente traz a discussão da primeira infância, e a gente procurou montar de uma forma assim que tem uma unidade que traz todas as ações da São Paulo Carinhosa, contadas pelos vários secretários, mas antes e depois dessa unidade a gente tem estudos científicos internacionais, a gente tem políticas nacionais, o terceiro setor, organizações não governamentais que trabalham com a questão da primeira infância e que são parceiras do programa, e muitas experiências interessantes que a gente foi conhecendo no caminho. A gente procurou trazer tudo assim, como que deixar um registro do percurso que a gente fez, para que caso, né, futuros gestores queiram também investir nessa área, é claro que cada um constrói seu próprio caminho, mas a gente sempre pode aprender quando você tem já um apanhado de conteúdos, de reflexões e de registros, né, feitos. Você tem a esperança de que este projeto não seja um projeto de governo, mas de Estado? Olha, o que eu tenho, porque recentemente se tornou uma lei nacional o Marco Legal da Primeira Infância, né? Foi na gestão da presidenta Dilma, recentemente ela sancionou essa lei. Eu acho que existe uma mobilização nacional na própria Câmara dos Deputados, no Senado, houve toda uma compreensão e esse Marco Legal, ele avança em relação o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já é um documento muito importante, alinhado com as cartas internacionais, com documentos internacionais, mas esse marco legal agora ele traz mais as questões específicas da primeira infância e ele trata o tema de forma avançada, progressista, né? Então eu acho que cabe a nós como sociedade nos apropriarmos disso como um valor e fazer cumprir, né? Então eu acho que a gente tem avançado. Depois de 3 anos, durante esse tempo, você acha que é necessário alguma modificação no projeto? Que aperfeiçoamento você acharia necessário fazer? Sempre tem muito o que fazer, né? A gente sai de um ponto, se eu tomar como referência a nossa linha de base, como é que estava quando a gente começou, muitas coisas a gente conseguiu avançar.
mas ainda existe aí um caminho longo, né? Ainda tem muitas discussões aí que, primeiro que se você tomar por base o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, nem todas as crianças ainda estão com todos os seus direitos resguardados, né? Então a gente ainda, só daí a gente já tem muito que avançar em espaços que você tem situações mais vulneráveis, né? Tem um documentário que foi lançado recentemente, que tem circulado, a gente tem trabalhado com esse documentário com a nossa própria rede de servidores, de famílias, que é o Começo da Vida, documentário da Estela Renner, com o Instituto Alana, a Fundação Maria Cília Soto Vidigal, apoiou, a Fundação Bernard Van Leer, e ele já está circulando mundialmente, é brasileiro, mas foi filmado em 9 países diferentes, e traz muito essa questão, né, contemporânea hoje das famílias, primeiro das diferentes composições familiares que a gente tem. A família contemporânea, ela não é mais aquela família que a gente imagina estruturada. Às vezes é, mas muitas vezes não é, né? Então você tem muitas diferentes composições. Você tem hoje a necessidade de uma maior participação do pai, né, no processo. Ou você tem casais homoafetivos que resolvem ter seus filhos e adotar seus filhos, e como que isso é tratado socialmente é importante também. Né? Existe uma outra questão em relação à população vulnerável, que ela não é visível, boa parte dela não é visível. Exato. Como o projeto chega nessas pessoas, nessas crianças? Exato. O projeto ele tem esse foco, um dos focos que a gente tem, é claro que a gente procura tratar a questão da infância em termos gerais para a sociedade como um todo, mas a gente tem várias ações em que a gente mapeou na cidade territórios que são mais vulneráveis. A gente tem 10 territórios preferenciais para um conjunto de ações. Uma das ações é na saúde, a visita domiciliar do agente comunitário de saúde, que é focada em famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Então, por exemplo, a gravidez na adolescência é uma situação de vulnerabilidade. Então, a grávida adolescente é uma família, entre aspas, prioritária para a nossa visita domiciliar. E a visita, a gente tem trabalhado com os agentes comunitários de forma muito interessante. Nós temos todo um material preparatório, foi dado um curso, o curso está em andamento para vários grupos ainda, e a gente procurou aprender com várias experiências que já foram feitas e agregar ainda coisas que a gente foi aprendendo no caminho. E a gente percebe assim, o quanto é importante para a criança nos 3 primeiros anos o vínculo, né? Um vínculo afetivo estável, positivo, mesmo nas situações de maior vulnerabilidade. Né? Então, a gente percebe às vezes mães que estão vivendo em situação, tem o próprio documentário mostra a mãe que é uma adolescente, que morou na rua, que roubou, que já usou drogas e que teve o seu filho e ela mora numa ocupação, ela desce 4 andares com o filho no colo para poder dar um banho no filho e volta com ele embrulhado na toalha. E você, pela conversa e pela forma que você vê ela cuidando da criança, você vê que tem um vínculo afetivo positivo entre eles, né? E isso faz toda a diferença. Né? Isso é fundamental, mesmo porque esse projeto prevê que as consequências dele, ou seja, os resultados, vai vir nas próximas décadas só, né? Com certeza. Na verdade, a gente trabalha com uma concepção de que, é claro que quando a gente olha para uma criança, imediatamente a gente projeta uma possibilidade de futuro, as potencialidades, como que a gente pode fazer com que ela possa desabrochar e ter todo o seu potencial desenvolvido, e os 3 primeiros anos são fundamentais, são fundantes, né? Aquilo que ficar frágil nesses 3 primeiros anos vai ser uma estrutura frágil para o resto que vem depois. Mas também é muito importante a gente não esquecer que a infância é um período único na vida. Ela é um tempo que não volta, né? E que precisa ser realizado na sua essência, na sua plenitude, pelo presente, né? E não só projetando o futuro, não fugindo de uma visão, vamos dizer assim, poderia ser interpretada como utilitária, né? Mas que, não, toda criança tem que ter o direito de se realizar, de ter tudo aquilo que é
básico que é necessário para que ela viva uma infância feliz, né? Quebrar aquela velha tradição de que criança não é um problema, é uma solução, né? Vai construir o país do futuro. É isso aí. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Voltamos com o programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No primeiro bloco a gente falou do projeto da Prefeitura, mas agora eu queria repercutir com você o que está acontecendo com as mulheres aqui no nosso país, né? Sobretudo com crianças, né? Começando com um garoto que foi morto pela PM com 10 anos de idade, aqui, depois de furtar um automóvel e ser perseguido pela polícia. No Rio de Janeiro tem um estupro coletivo de uma garota. Se colocou isso na internet. No Piauí, a mesma coisa. O que está vendo? Você que luta e se preocupa com as condições da mulher, o que está acontecendo no nosso país? Voltamos à barbárie? Difícil a gente fazer uma interpretação. A gente tem vivido tempos difíceis, né? Tempos difíceis em que alguns valores, algumas questões que talvez a gente pudesse imaginar que já estivessem superadas e que a gente estivesse realmente avançando e num momento mais progressista, tem reaflorado, né? Reafloraram em discussões que aconteceram no Congresso Nacional e reafloram na nossa sociedade de algumas maneiras que às vezes a gente se espanta, né? Ao lado de tudo isso que você está comentando, que são eventos extremos que realmente nos chocam, né? Tive contato com uma pesquisa recente que foi feita sobre a condição da mulher na universidade, que é um espaço, né, onde a gente está presente e que claro que reflete a sociedade, mas poderia ser um espaço de maior reflexão. E mesmo a questão do machismo ainda se mostra muito presente nas percepções diversas que os alunos homens e as alunas mulheres têm da condição feminina, né? Então, essa pesquisa, ela demonstrou isso, uma pesquisa recente que foi feita. Nós, na USP mesmo, recentemente, temos uma rede, né, que foi desenvolvida, a Rede Não Cala, foi criada por docentes, pesquisadoras da USP, no sentido de combater na universidade a violência contra a mulher, né? Então, a gente percebe que isso está muito presente e ainda são questões, o que chama atenção é que para parte dos homens e para parte da sociedade, às vezes, certas situações, apesar de serem uma violência, não são lidas e percebidas como tal. E é isso que choca, né? Esse estupro coletivo foi inicialmente colocado na internet e houveram manifestações de aceitação daquela situação, né? Como é que pode, né? É necessário uma mudança cultural. Como começar esse movimento feminista brasileiro? Aonde que ele errou? Se é que ele errou? O que ele precisa ser feito para nós resgatarmos o direito básico humano da mulher, né? Eu acho que não só no Brasil, mas na história da civilização, é que muitas vezes a história é predominantemente contada pelo olhar masculino, né? Mas quando outro dia, faz um tempo, eu assisti aquele filme As Sufragistas, né? Que foi a luta para que a mulher pudesse votar. E aquilo realmente aconteceu, né, na Inglaterra, num passado não tão distante assim, né? Então, a gente vê as situações da sociedade em que a mulher se via e às vezes pagando um preço muito alto, pessoal muito alto. Acho que as mulheres, ao longo da história, muitas vezes não deixaram de se posicionar, de ir à luta, de ir a campo, e decidiram, e muitas vezes mudaram e ajudaram a mudar a história e fazer com que os avanços acontecessem, né?
Mas essa é uma questão que a gente percebe que ainda está em disputa, né? Ainda está colocada. Né? Eu tenho minhas dúvidas sobre se a presidenta Dilma eventualmente fosse homem, se as coisas teriam se desdobrado exatamente como se desdobraram. Não sei. Eu acho que a gente ainda vive uma realidade de muitas situações difíceis, de muita discriminação em todos os meios, em todas as classes sociais. E mudar, eu acho que tem que começar muito cedo, né? E a gente precisa reeducar o nosso olhar, a gente precisa não perder a capacidade de se indignar e de fazer alguma coisa, às vezes nos pequenos detalhes, para que a gente não chegue, às vezes, nas grandes catástrofes, né? Você falou em mudar, e essa mudança, como você disse, começa na infância. Como evitar que o menino é criado de um jeito e a menina é criada de outro? É a partir daí que começam a surgir os problemas, né? Exatamente. Começa desde a socialização na infância, né? Quando a gente escolhe a cor de um, a cor de outro, o brinquedo de um, o brinquedo de outro, quem pode chorar, quem não pode chorar, quem vai ajudar a mãe a lavar a louça, por exemplo, ou só a mãe que lava a louça, o pai lava também, como é que, né? Todo mundo sai para trabalhar, como é que a gente divide as tarefas em casa. Eu acho que tem vários pequenos detalhes que no dia a dia a gente precisa estar atento para não fazer inconscientemente reproduzir certos comportamentos que estão tão arraigados, né, ao longo de muitas gerações, que nem sempre são perceptíveis. Né? Interessante, você falou arraigado, me lembrei do seguinte: todas as mulheres vencedoras acabam reproduzindo o machismo, né, de uma forma diferente. Isso acontece, as mulheres percebem disso, que elas copiam o modelo do homem para conseguirem ser vencedoras na nossa sociedade? Olha, tem um livro muito interessante, hoje é mais difícil de encontrar, eu acho que ele foi uma edição que esgotou. Ela é uma americana, chama Harriet Rubin, e ela viveu muito tempo num espaço executivo muito masculino e foi desenvolvendo observações e percepções. E ela vem ao longo da história mostrando uma série de mulheres, por exemplo, ela conta na história de Mil e Uma Noites, né, o comportamento e o processo e a forma que a mulher, se deixar o seu feminino aflorar, exerce o poder. Ela tem muitas diferenças em relação à forma masculina. Eu não acho que uma é melhor que a outra, eu acho que são diferentes e que podem dar um bom jogo se cada um trabalhar no seu campo, na sua forma de sentir, na sua forma de se perceber. Eu acho que tem diferenças. Eu acho que... Muito bem, nós vamos para o segundo intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Muito bem, nesse bloco eu queria continuar conversando com você. Olha, as mulheres são a maioria da população brasileira, mas no Congresso Nacional só 10% das mulheres são representadas. Como mudar isso? Joel, você falou uma coisa que é fato, assim, quando a gente vai... E tem muitos estudos, não só no Brasil, em muitos lugares mostrando, né, que a mulher vem avançando, né? Por exemplo, na educação superior brasileira a gente já é maioria. Na pós-graduação tem avançado muito. Agora, isso nem sempre se reflete da mesma forma nos espaços de mais poder, né? É como se tivesse ali um telhado que é difícil transpor, né? E eu acho que passa por um processo de como o masculino e o feminino são socialmente construídos, né?
e por vencer resistências mesmo. É uma luta, não é fácil, né? E mesmo uma mulher, quando chega numa posição de mais poder, para ela conseguir se impor, ela sofre dificuldades. Outro dia alguém estava fazendo uma análise sobre a capa de uma revista que mostrou a presidenta numa foto muito de mau gosto, né? E estavam fazendo um paralelo, que se fosse um presidente homem, até os atributos, as denominações que utilizariam para aquela imagem seriam outras, né? Então, existe às vezes até um processo de certa desqualificação que é socialmente construído e que barra um certo avanço nas coisas. Eu acho que a gente tem que ser combativo. Eu acho que as novas gerações, a gente tem percebido mais conscientes e mais sensíveis, né, de buscar uma condição mais igualitária e aquilo que você falou, igualitário respeitando as diferenças. Nós não precisamos, né, reproduzir modelos, inverter a posição reproduzindo modelos, não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é uma situação de mais igualdade de condições mesmo, né? Quando os meios de comunicação apresentam uma forma caricata da mulher, e isso é visível para todo mundo, as próprias mulheres não se sentem indignadas. Como é que você explica essa contradição? As próprias mulheres não votam nas mulheres, não se sentem indignadas com esse exemplo que você deu da presidente Dilma. Como é que você explica essa contradição? Eu acho que algumas mulheres, né? Eu acho que tem um grupo importante de mulheres que faz a crítica e que é quem faz isso avançar e melhorar, né? Eu acho que passa por, realmente, desde o processo educacional, a gente conseguir desenvolver um espírito crítico, um questionamento, a gente ler, a gente conhecer a história das coisas, né? Porque está tudo aí, né? Mas a gente precisa perceber, a gente precisa combater, a gente precisa se posicionar, né? Para que as coisas, de fato, mudem, né? Por exemplo, E tem várias formas da gente construir isso, né? Por exemplo, no São Paulo Carinhosa, a gente começou o trabalho mapeando experiências bem-sucedidas na rede de saúde. Antes de propor a visita domiciliar, bom, vamos ver o que a rede já faz, né? E tem uma unidade de saúde que fica na Zona Leste, Hermelino Matarazzo, que os profissionais de saúde estavam atendendo as gestantes, e ao atender, começou a gente ter casos de tratar sífilis e doenças sexualmente transmissíveis na gestante, para evitar, por exemplo, a sífilis congênita, que tem repercussões no bebê muito ruins. E a gestante estava se reinfectando, porque o parceiro não estava sendo tratado, né? Então, qual foi o trabalho que esses profissionais fizeram, né? Começou o pré-natal do pai. Então, trazer o pai para participar, para criar o vínculo, para aprender a cuidar do bebê, para trocar fralda, para dar mamadeira, para alimentar o bebê. Claro que a gente quer o aleitamento materno, mas tem muita coisa que o pai pode fazer, né? E ele, ao participar, dos depoimentos dos pais, e aí com isso também tratá-lo na sua saúde. E com isso se percebeu assim uma melhora muito grande no vínculo, mais cedo do pai com a criança, uma maior participação do pai, a mãe precisa dar espaço também, né? E eu acho que com isso você vai construindo modelos desde cedo dentro de casa, né? Eu acho que o modelo em casa, ele é uma coisa aí é necessário, né, mexer com a autoestima da mulher, né? Porque no caso dos dois infectados, o marido, olha, não é possível ter relações, né? Senão os dois se comprometem a saúde do bebê. A mulher da periferia, ela já tem esse nível de consciência, já que ela é economicamente ativa, né? Exatamente. Por isso que programas como, por exemplo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, foram programas que tomaram a decisão do benefício ir para a mulher. Isso ajudou, tem estudos já mostrando que melhorou a condição, né? E a autoestima feminina e o empoderamento. Então, a mulher que estuda, que faz, que se prepara mais, que se apropria, que tem uma independência, ela cria as condições para olhar de igual para igual e exigir as mesmas condições. Mas agora a gente tem um desafio muito grande, por exemplo, que começa cedo, e esse processo de exclusão começa muito cedo. Por exemplo, a realidade da gravidez na adolescência.
Quando a gente olha para certos dados em São Paulo, as situações, quando a gente fala dos territórios vulneráveis. Então, por exemplo, um território como Pinheiros tem uma incidência de 0,2% de gravidez na adolescência, mas a cidade de Tiradentes tem 20%. E a menina, quando ela é engravida, ela sai da escola, se ela depois não quer voltar porque ela volta atrasada, e aí ela já começa um ciclo, né, de exclusão e de condições muito mais difíceis, né, para a sua vida futura, quando ela enfrenta esse tipo de realidade. E o ônus é todo da mulher nessas situações, né? Todo da menina, né? Então a gente precisa, quando a gente conversa com os adolescentes e quando a gente trabalha com programas de prevenção, a gente precisa mudar a forma de abordar. A responsabilidade por um planejamento familiar responsável tem que ser dos dois, não pode ser só da mulher. Por que é só da mulher a responsabilidade, né? É interessante isso, porque nos jovens se fala muito em relação à prevenção, se fala da camisinha, mas não se fala também de uma camisinha que existe para a mulher, né? A origem disso está na educação distinta que cada um recebe, né? Exato. Como muda-se isso? Porque essa abordagem é evitar a gravidez precoce sem comprometer a vida sexual do jovem, que hoje começa muito cedo, né? Hoje a gente tem tantos meios, né? Antigamente era tudo tão complicado, né? Hoje a gente tem vários métodos que podem ser. Agora a gente precisa tornar a informação e os métodos disponíveis, né, para quem de direito. Isso é que é importante, fazer a informação circular, educar no sentido de formar, né, em termos dos valores e daquilo que é essencial, né? Diante dessa realidade, do que você tem mais medo? Eu acho que dos retrocessos, das conquistas sociais. Eu acho muito importantes as conquistas sociais que a gente foi ganhando ao longo do tempo, na última década. Eu acho que é uma coisa que a gente ajudou muito a construir, eu ajudei, o Fernando ajudou. A gente estava vendo um dado recente que 2015, os dados de 2015, do último censo da educação superior, mostram que 45% dos jovens que se formaram na educação superior no ano passado são a primeira pessoa da sua família a ter conseguido fazer a educação superior. Eu acho que isso é uma conquista para o nosso país muito importante. Eu acredito muito que para a gente ter um país melhor, para o país crescer, a gente precisa que todo mundo venha junto, né? Novamente, foi um prazer revê-la. Obrigado pela entrevista. Obrigada. O Observatório do Terceiro Setor termina aqui, mas nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e TV e muito mais no observatório3setor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.